Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que tentamos descomplicar o futebol. O Mundial 2026 apresenta-nos nas meias finais a curadoria de equipas que foram sobrevivendo à seleção natural feita pelo torneio. Restam apenas 4 e todas elas estão no limbo entre a glória e o fracasso. Dedicamos este episódio à antevisão do França-Espanha e do Inglaterra-Argentina, encontros que vão definir os finalistas. Como sempre, tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Francisco, Rui, um abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Este verão, tenha sempre à mão um aliado para um verão em grande. Com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso. Grátis com o jornal. Sexta, dia 17. Com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso. Liberdade para pensar. Começamos pelo jogo que acontece já nesta terça-feira. A França está desde o início do Mundial num planalto, enquanto a Espanha, não se encontrando na melhor versão do passado recente, tem vindo a crescer. Estamos por isso expectantes para ver o que pode dar o cruzamento entre estas duas trajetórias de evolução. Rui Malheiro, as duas seleções têm estilos diferentes, mas ambas apresentam propostas de domínio em todos os momentos. Prevês que sejam negociadas algumas cedências? Acredito que sim, porque parece-me que a bola acabará por ser mais tempo da seleção espanhola, salvo alguma surpresa que possa passar por um golo de Espanha, mas mesmo assim, um golo de Espanha nos minutos iniciais, mas mesmo assim acho que a Espanha não abdicará da ideia e concordo contigo, tem sido uma França mais dominadora do que seria expectável. Reparar que em termos de contra-ataque só vimos ser absolutamente deliberativa na última eliminatória, porque de resto tem sido uma equipa que tem passado mais tempo em ataque posicional. Agora, aquilo que me parece é que a França é uma equipa mais completa se juntarmos todos os momentos. E a Espanha parece-me, sobretudo, comparando com 2024, uma equipa que tem muitos argumentos para controlar o jogo, para dominar o jogo através da posse, mas tem faltado a verticalidade que tinha em 2024, o que é profundamente natural, porque o Lamine Yamal ainda não se encontrou com o seu melhor, e o seu melhor apareceu principalmente na primeira parte do jogo anterior, o seu melhor no Mundial. E o Nico Williams não tem sido opção devido à lesão, tem entrado alguns minutos, mas não me parece ser capaz de ser titular no jogo de hoje. Agora, isso não invalida que as coisas mudem, e aquilo que me parece é que a França hoje será muito provavelmente uma equipa mais de transição, não sendo totalmente de transição, mas será através da transição ofensiva e da sua metamorfose no contra-ataque e no ataque rápido que poderá marcar mais facilmente diferenças, sendo que o facilmente não será um facilmente inequívoco, vai ser mais a capacidade que a França terá para atacar o espaço vazio. Outro aspecto que será interessante é perceber qual será a pressão que a França fará sobre a Espanha. Se fará logo uma pressão alta, não se tendo exatamente especialistas nesse aspecto, ou seja, o Mbappé não é um jogador particularmente talhado para o momento da pressão, o Dembélé é um extremo neste caso, também não é particularmente talhado para o momento de pressão, e veremos o que é que sucederá, porque se as coisas correrem bem, e a verdade é que a França, através da sua segunda linha de pressão, tem conseguido várias recuperações altas e podia aí conseguir contra-transições, mas sobretudo parece-me que vamos ver uma Espanha mais exposta no capítulo defensivo, como ainda não vimos, também por demérito dos adversários até aqui, e a verdade é que a Espanha, do ponto de vista defensivo, principalmente em campo aberto, ainda não foi testada, e creio que este será o jogo em que isso acontecerá, e veremos qual será a resposta dos defesas centrais espanhóis e sobretudo dos laterais, porque serão os jogadores que ficarão claramente mais expostos desta partida, e creio que a defesa em equilíbrio da Espanha, quando nos momentos, e serão muitos, em que terá a bola,
vai ficar ou não exposta. Creio que passará muito pela sagacidade de Luís de la Fuente nesse aspecto e, sobretudo, creio que poderá também ser um jogo que vai testar a organização defensiva e o processo defensivo da seleção francesa, sobretudo porque não é difícil adivinhar que a Espanha vai procurar criar várias situações de superioridade no corredor central, porque, na verdade, a França alinha com dois médios de perfil mais defensivo. O Rabiot já sabemos que será titular, veremos se será Koné ou Tchouaméni, se Tchouaméni a recupera, e a verdade é que a Espanha coloca com muita facilidade 4 jogadores nessa zona, às vezes até 5, e veremos como é que a França responde, e sobretudo se o Upamecano e o Saliba, que do meu ponto de vista tem sido a melhor dupla de defesas centrais, pensando em todo o jogo deste campeonato do mundo, vão reagir ou não aos saltos do Oyarzabal e sobretudo aos movimentos contrários do Dani Olmo, que acredito que seja titular, e depois outra expectativa é perceber se joga Pedri ou se joga Fabián Ruiz. Se o Pedri consegue atingir o seu nível máximo, que é um nível absolutamente superlativo em termos de condução de bola, mesmo para criar desequilíbrios em algumas situações de 1 contra 1, ou se vai jogar Fabián Ruiz e com isso ativar mais o corredor esquerdo, porque é canhoto no meio campo essencialmente de destros, e sobretudo também a capacidade que a Espanha terá para atrair a França para o corredor esquerdo e depois buscar o corredor oposto, e aí teremos à partida um duelo entre o Lamine Yamal e o Digne, e a ver se nesse aspecto ele consegue criar a diferença. Agora, o meu último aspecto de antevisão, também a percepção de quem é que será o ala esquerdo da seleção francesa. Doué é um jogador que pode ser muito importante nessa primeira pressão que a França poderá ter. É um ala que também poderá ser muito importante na forma como fecha o corredor esquerdo, porque Barcola não tem nenhuma dessas características, então ao nível do Doué não tem. E também não esquecer, obviamente, a capacidade que o Doué tem com bola de criar desequilíbrios, nomeadamente em direção ao meio espaço e às entrelinhas. Barcola, do ponto de vista defensivo, não tem isso a oferecer. Do ponto de vista ofensivo, tem claramente o ataque à profundidade, e cá está, uma França mais transicional do que uma França mais de posse ou de controle, como tem sido nos últimos jogos e tem sido neste europeu em geral. O que parece certo, Tomás da Cunha, é que a Espanha vai expor a França a algo a situações que ainda não foram testadas neste Mundial e vice-versa. Em relação à Espanha, se calhar um dos aspectos, como o Rui já foi adiantando, a que a equipa de Luís de la Fuente vai ser exposta é a defesa sem bola. Até aqui tem-se dado bem a gerir os tempos com a bola no pé em ataque organizado. Como é que prevês que a Espanha se organize neste momento do jogo? É exatamente isso, sobretudo porque do lado da França, a equipa mais temível em campo aberto deste Mundial, há ali também uma proximidade do Brasil, nomeadamente com o Vinícius Júnior, mas nada como esta França que tem Mbappé, tem Dembélé e pode ter Barcola se quiser ir por aí, senão ficará com Doué e Olise, que também não são nada maus, há que dizer. Sobre o jogo, obviamente à Espanha interessa ter um ritmo mais baixo e obrigar a França a defender no meio campo defensivo, o que ainda não aconteceu neste Mundial. A França quase sempre pôde ser uma equipa pressionante, não em todos os momentos, mas recuperando a bola em zonas relativamente subidas do campo e depois ferir o adversário em velocidade. E essa é até uma tendência mais recente da equipa de Deschamps, uma pressão mais agressiva do que noutros momentos, noutras competições. Mas sabendo que esta Espanha, não sendo uma equipa muito forte em profundidade, consegue acelerar o jogo, sobretudo quando encontra o Dani Olmo. Também o Lamine Yamal, mas sobretudo o Dani Olmo naquele espaço atrás dos médios, e deverá voltar o Tchouaméni, pelo menos é essa a expectativa da imprensa francesa. Tchouaméni novamente no lugar do Manu Koné para ter uma referência posicional e ter cuidado com esses movimentos entre linhas, principalmente do Dani Olmo, na verdade, se esse espaço for alcançado, a Espanha pode criar perigo, porque os centrais franceses também são muito atraídos, portanto é preciso ter algum cuidado nessas saídas. De resto, parece que a Espanha, por mais controle que possa ter
vai precisar de uma atuação histórica do Lamine Yamal se quiser seguir em frente e surpreender esta França, que está muito confortável no torneio até aqui, e é muito improvável que não consiga fazer golos. Pelo menos olhando ao que temos visto até esta fase, é muito improvável que o ataque francês não consiga ter oportunidades para se isolar e para marcar golos, até olhando às características dos centrais de Espanha, por exemplo, o Cubarsí e o Laporte. Sendo que há aqui uma pequena nuance interessante para a Espanha, é que é uma equipa com alguma dificuldade na defesa de cruzamentos, e esta França não tem exatamente como ponto forte o ataque a cruzamentos. É uma equipa que procura muito mais acelerar com bola junto à relva, tentando isolar os atacantes, e nesse sentido pode haver algum conforto. No meio campo, o Rodri tem estado em grande nível e mais uma vez será fundamental, não só em termos atacantes, mas sobretudo pelo momento de reação à perda. Aí a Espanha terá de ser cirúrgica para não deixar que a França consiga sair e a partir daí atacar o campo aberto. Portanto, o resumo parece ser este: a Espanha incrivelmente dependente de um Lamine Yamal que possa elevar o nível para seguir em frente até à final, e o Lamine já meteu as cartas na mesa. A França parece que não precisará de fazer tanto para chegar a oportunidades, cada recuperação de bola pode ser aproveitada, mas a Espanha é uma equipa muito experiente apesar de tudo, embora tenha jogadores ainda relativamente jovens, e seguramente terá um plano estratégico para diminuir as virtudes do adversário, mas em termos individuais, claramente a França está por cima e isso pode fazer a diferença. Rui Malheiro, Lamine Yamal fez anos ontem, é pouco provável que sinta o peso da idade porque continua com 19, mas achas que vai sentir o peso da responsabilidade? Porque esta já é sem dúvida a equipa dele. Eu creio que não vai sentir o peso da responsabilidade, não pode não conseguir corresponder com tudo o que tem na cabeça para fazer, porque está com limitações do ponto de vista físico e são limitações que são inevitáveis. Agora, concordo inteiramente com o Tomás, o jogador-chave desta seleção espanhola para o jogo de hoje, para além de Rodri, que eu acho que é sempre o baluarte da seleção espanhola, mas para falar em desequilíbrios, obviamente vai passar muito pela capacidade do Lamine Yamal a fazer aquilo que fez a espaços no último jogo, mas tem que fazer mais vezes e quando fizer vai ter que ser completamente o jogador decisivo. Veremos se é capaz de o fazer e no fundo isto acaba por ser um jogo, e pegando até numa palavra que o Tomás usou na sua intervenção, acho que é um jogo claramente de uma equipa que quer jogar em campo aberto e isso obviamente diz respeito à França, contra uma equipa que várias vezes vai tentar fazer campo pequeno, que é a seleção espanhola, e com isso procurar também surpreender a França do ponto de vista defensivo. Outra curiosidade que tenho será a forma como a Espanha tem vindo a pressionar, ou seja, a Espanha parte muito de um 4-4-2 em losango em termos de pressão. Não sei se o vai fazer diante da França, porque tenho alguma curiosidade para perceber se, por exemplo, e falo quando a Espanha pressiona a partir da saída do adversário, se vai ter referências individuais. Eu creio que pode não ter, porque admito perfeitamente que o Mbappé não vai ser defendido homem a homem. Acho que não vai acontecer, vai haver sempre um central livre para poder fazer o backup, se quisermos, do outro defesa central, porque seria muito arrojado defender o Mbappé homem a homem, e, por exemplo, se a Espanha a espaços fez isso diante de Portugal, porque Cristiano Ronaldo neste momento da carreira já não é um avançado contundente no ataque à profundidade, mesmo diante da Bélgica o Decateler também não tem exatamente esse perfil, o Mbappé é avassalador e creio que a Espanha vai ter muito cuidado até nos momentos para selecionar quando é que faz essa pressão alta e sobretudo no momento em que a Espanha pode tornar-se mais forte, que é na reação à perda em zonas altas, se não vai procurar imediatamente baixar as suas linhas para impedir que existam os 45, 50 metros que têm existido nas costas dos defesas centrais, sendo que nenhum deles é particularmente talhado do ponto de vista defensivo para ir atrás de um jogador com o perfil do Mbappé, e creio que esse aspecto é um aspecto determinante no jogo.
Tomás da Cunha, só uma nota sobre Mikel Merino. Há linhas de pensamento que sugerem que, pela veia decisiva que tem tido, decidiu os últimos 2 jogos da Espanha já perto do final, merecia ser titular. Mas achas que descontextualizar o jogador que tem tido um papel confortável para render seria desperdiçar uma carta? Sim, além de desperdiçar uma carta, não faz muito sentido para o tipo de futebol que a Espanha pratica. O Merino é um jogador para servir de referência nesta seleção, para servir de referência em termos de movimentos de aparecimento na área e para ter uma opção alternativa para finalizar cruzamentos. E é dessa forma que tem sido utilizado. No meio-campo, não tem o dinamismo nem a cultura de toque de outros médios, desde logo os titulares e até o Fabián Ruiz, que não sabemos se será titular ou não em vez do Pedri, e depois porque o Oyarzabal é fundamental com aqueles movimentos em apoio, quase como um médio extra, para que a Espanha possa sair da pressão, e o Merino também não tem exatamente essas características, portanto é importante não confundir rendimento e um papel muito específico na equipa, em que tem sido brilhante, com a necessidade de ser titular e perturbar algumas dinâmicas que, apesar de tudo, estão muito enraizadas nesta seleção espanhola. Na outra meia-final, a Inglaterra pode dar seguimento ao revisionismo histórico que tem levado a cabo durante este Mundial. Primeiro reconciliou-se com o Estádio Azteca, onde foi eliminar o México. Agora tem pela frente a Argentina, no encontro sobre o qual pairam lembranças da mão de Deus de Maradona. Para se ter uma ideia da tensão desportiva, mas também associada à Guerra das Malvinas ou Ilhas Falkland, as autoridades de Atlanta reforçaram o policiamento na cidade onde decorre o jogo. Tomás da Cunha, quase nunca é só futebol, e este é um daqueles casos em que temos a certeza absoluta disso. Nos mundiais de futebol, este é claramente o caso em que não é só futebol, principalmente para os argentinos, há que dizê-lo, mas depois também, obviamente, um desamor herdado pelos ingleses, principalmente desde o jogo da mão de Deus e não só. Mas, na verdade, se nós olharmos para o historial Inglaterra-Argentina, nunca houve um jogo mau. É sempre um jogo repleto de incidências, de momentos quentes, de polémicas. Em 98, com penaltis, com golos anulados, no caso à Inglaterra, com uma decisão por penaltis, com a expulsão inventada por Simeone para David Beckham. Depois em 2002, é verdade, na fase de grupos, mas ainda assim um jogo quente, ou pelo menos decidido de forma quente, com um penalti também. Na verdade, esse hábito que tem sido falado nas redes sociais de os argentinos quererem jogar de azul escuro explica-se facilmente. É que quando jogaram de albiceleste, ou seja, de azul claro e de branco, não foram tão felizes como quando jogaram de azul mais escuro, e esse simbolismo vai ser aproveitado ao máximo. A questão das Malvinas parece ser um exercício de memória coletiva, porque a verdade é que já passaram muitos anos, mas está em cânticos, está em livros, está em muitas coisas da cultura argentina, e nesse sentido será seguramente um jogo muito especial. E é isto que pode favorecer os argentinos, porque na verdade esta equipa tem sido movida a caráter, a gasolina emocional, não propriamente por superioridade tática ou qualquer outra coisa. E nesse sentido, este lado tão específico do jogo pode beneficiar mais os argentinos do que os ingleses, que terão um jogo como já tiveram outros neste torneio, e vamos ver de que forma vão lidar com isso, porque do lado de Tuchel parece haver pouco espaço para surpresas. Em termos de dinâmicas, em termos de figuras, a Inglaterra é isto. No caso de Scaloni, também porque não tem feito um bom torneio a nível de gestão e de surpresa, há aqui alguma margem. Aliás, tem sido falado na imprensa e em vários órgãos que a Argentina poderá estar a trabalhar uma mudança de sistema e a inclusão de alguns nomes, jogando, por exemplo, com um terceiro central, com Nico González e Simeone nas alas, e o meio campo, obviamente com 3 médios, também para proteger o Lionel Messi. Mas isto é a especulação para já. Agora, que Scaloni tem este trunfo na manga, também é verdade. De qualquer forma, parece-me que o jogo vai ser muito levado para o campo da disputa, da guerra, entre aspas, mais do que propriamente da calma, da organização e do duelo tático. Por isso, vamos ver quem leva a melhor. Rui Malheiro, a Argentina tem tentado fazer alguns retoques táticos através de, por exemplo, da inclusão de Leandro Paredes, mas parece que se calhar o caminho é mais aquele que o Tomás sugeriu, da inclusão de mais um central.
Admito que sim, mas também lendo a imprensa argentina, eu creio que é um forcing da imprensa argentina para que o Scaloni mude alguma coisa e sobretudo nesse aspecto de introduzir largura nos corredores laterais com dois jogadores particularmente velozes, o Simeone à direita e o Nico Gonzalez à esquerda, sendo que o Nico, do meu ponto de vista, tem mais atributos técnicos que o Giuliano Simeone, ajudaria a Argentina a resolver um problema que tem, é que os laterais da Argentina, com exceção do Tagliafico, e mesmo assim não é um lateral esquerdo de topo do futebol mundial, não conseguem resolver, e esse tem sido um dos problemas da Argentina, mas concordo com a visão do Tomás. Eu creio que vai ser um jogo muito mais emocional e provavelmente não será tão bem jogado como, por exemplo, um França e Espanha, mas aquilo que mais me preocupa em relação a olhar para a seleção argentina é que parece, se mantiver a mesma ideia dos últimos jogos, vai acabar por perder, porque rir permanentemente em frente ao perigo nunca é a melhor solução, ou ganhar jogos permanentemente no fio da navalha, e este não parece um jogo claramente para ganhar dessa forma. Eu creio que a melhor forma que a Argentina tem para levar de vencida a Inglaterra e chegar à final é introduzir exatamente aquilo que tem faltado: energia, velocidade, mobilidade, juventude, e isso tudo dá a chispa que tem faltado à Argentina neste campeonato do mundo, que vive claramente de Messi. E acredito que Messi, mesmo se a Argentina não fizer nenhuma mutação em termos de estrutura e de protagonistas, porque Thiago Almada parece-me ser um jogador inevitável nesta seleção argentina, para já não falar de Nico Paz, de Barco, que seguramente não serão opções iniciais, mas creio que a Argentina falta algo para além de Messi. É certo que Messi é um jogador absurdo, é um extraterrestre, mas também o extraterrestre tem acumulado minutos de forma demasiado densa, até porque passaram por 2 prolongamentos e por uma recuperação que levou quase a uma primeira parte de prolongamento, com o desgaste ainda emocional que esse jogo diante do Egito ditou, que é complicada. Agora, a arma da Argentina, se mantiver a mesma estrutura, será sempre, e creio que será por aí, a maior sobrecarga daquele espaço, ou do meio espaço centro-direita, e da forma como a Inglaterra vai defender. Eu não creio que faça muito sentido defender o Messi ao homem. Creio que terá que ser o coletivo a resolver essa situação. Mas se a seleção que está preparada para isso e para tudo, se não tiver havido uma fratura entre o treinador e o balneário após as declarações do Tuchel, e eu acredito que não, acredito que para os jogadores ingleses estar numa meia-final e poder chegar a uma final do Campeonato do Mundo está acima de uma eventual querela que tenha sido rachada por Tuchel, mas também espero do lado da Inglaterra que Tuchel não seja tão técnico-centrado como tem sido até ao momento. Acho que há um jogador que é fundamental a Inglaterra recuperar para este jogo, que é o Rice, e acredito que sim, porque o problema que ele teve no jogo dos quartos de final é claramente resolúvel, e creio que o espaço temporal até o próximo jogo, até quinta-feira, será suficiente para ele estar no seu máximo, e sobretudo a equação do corredor direito, porque não me parece que Konsa e Madueke acasalem, nem sei se é essa a perspectiva, mas aquilo que me parece é que se houver a possibilidade de Reece James ser titular e do Saka serem titulares, e o último jogo aponta exatamente nesse sentido, a Argentina vai passar por muito mais dificuldades, porque a Inglaterra não só terá corredor esquerdo, e Gordon tem sido um jogador muito importante, não só pelos desequilíbrios que cria do ponto de vista ofensivo, mas pelo trabalho que tem feito do ponto de vista defensivo, e a Inglaterra passa a ter 3 corredores para chegar à zona de finalização, e acredito obviamente que a dupla Bellingham-Kane não seja propriamente fácil de travar para a Argentina, que tem aparecido
tido nos últimos jogos, e creio que haveria lucidez por parte de Scaloni em mudar a estrutura para este jogo, porque mudando a estrutura permite à equipa poder ser mais equilibrada do ponto de vista defensivo, mas sobretudo muito mais equilibrada quando tiver bola, porque também passa a ter soluções nos três corredores, algo que não tem tido ao longo deste campeonato do mundo. Ao mesmo tempo, Tomás da Cunha, esta talvez seja também a eliminatória em que a Argentina mais declaradamente pode sacudir o pudor de defender no seu meio campo ainda mais e expressar-se através de ataques rápidos que penalizem a altura da linha defensiva inglesa. Sim, mas para ataques rápidos terá de ter as tais armas que podem passar por Simeone ou por Nico Gonzalez. Imagino que o Scaloni vai manter o Alvarez depois de acordar para o Mundial, não só pelo golo, mas pela exibição que fez na partida contra a Suíça, mas também dá a ideia de que a Argentina, chegando até aqui com todo o sofrimento com que chegou, ainda tem alguma margem de melhoria, porque do ponto de vista emocional o jogo está feito por si, é um jogo para lutar e tentar chegar à final, mas de facto do ponto de vista tático e exibicional a equipa tem deixado a desejar e essas coisas podem ser melhoradas por Scaloni, caso tenha algum toque de treinador que não tem tido muito, tem sido acima de tudo um gestor, um homem que valoriza o ciclo iniciado em 2022 do que propriamente um treinador que dá muitas soluções à equipa. No caso de Thomas Tuchel, concordo com o Rui no sentido de não estragar o que está construído. É uma meia-final de Mundial, a Inglaterra está perto de chegar ao título, perto, mas longe ao mesmo tempo, e portanto os jogadores de forma autónoma quererão vencer este jogo com a Argentina. Resta saber se conseguirá novamente ter alguma estabilidade no meio campo, porque o jogo com a Noruega deixou algumas dúvidas, não só pela questão do Declan Rice, mas também pelas mexidas que foi fazendo na segunda parte. E esta Inglaterra, ao contrário, ou melhor, comparando com a Argentina, mas de outra forma, depende muito de dois jogadores, o Bellingham e o Kane, em termos de rendimento para decidir o jogo, poderá passar muito por aí. Já se sabe que do lado argentino há Lionel Messi, e este é quase o fecho do círculo completamente, porque muitos cruzamentos podemos encontrar na carreira de Messi e na carreira de Maradona. Este ainda faltava, um jogo contra a Inglaterra em Mundial, com toda a memória que existe, principalmente do lado dos argentinos, e Messi nunca defrontou a Inglaterra, portanto será a primeira vez que vai defrontar a Inglaterra. Houve um amigável em 2005, mas Messi tinha sido expulso contra a Hungria na estreia pela seleção, e portanto vai defrontar a Inglaterra pela primeira vez. Vamos ver como é que a exibição se compara à de Maradona. É difícil fazer algo sequer parecido ao que aconteceu naquela tarde de Azteca em 86. De facto, Rui Malheiro, a dupla Bellingham e Harry Kane têm tido bastante destaque nesta Inglaterra, mas que preponderância te parece que pode ter? Já referiste o valor que Declan Rice pode acrescentar à equipa se estiver na plenitude das suas capacidades, e tem constituído ali um meio campo de tratores, se assim se pode dizer, com Elliot Anderson, que é importante para o estilo que a Inglaterra quer aplicar. Sim, vai ser decisivo, porque repara, quando nós falamos numa alteração estrutural na seleção da Argentina, o jogador que tem que ir é Rodrigo de Paul, e com todo o respeito pela carreira do Rodrigo de Paul, que foi magnífica, mas ele não me parece ter condições para defrontar, se quiseres, uma Inglaterra, uma França, e talvez até uma Espanha, apesar da Espanha procurar um jogo mais lento. A Argentina vai ter muitas dificuldades de encaixe e desencaixe do meio-campo inglês. Agora, eu também não vejo esta perspectiva num jogo de uns contra uns permanentes, não me parece, nem de um lado nem do outro. Não são seleções que vão muito por esse caminho, nomeadamente contra os adversários, o adversário que vamos ter em frente no jogo de quinta-feira. Agora, se Rice estiver disponível, eu acredito perfeitamente que o Tuchel, e também não me parece, volto a frisar, que o Rice não esteja disponível. Acredito que o Tuchel não vai cometer os equívocos que cometeu no jogo anterior e que podiam ter custado a eliminação diante da Noruega, porque a verdade é que a dupla substituição que fez ao intervalo acabou por não resolver absolutamente nada, e as restantes substituições foram exatamente no sentido de corrigir a falha, só que
não corrigiu de forma correta até aos instantes finais do período regulamentar, quando finalmente colocou e derivou, se quiseres, o James de médio centro para lateral direito, um problema que era inequívoco na seleção inglesa. E repara que a Inglaterra não fez um remate à baliza da Noruega durante a segunda parte, e isso também quer dizer muito da inoperância sem Rice, e sobretudo com a instabilidade do ponto de vista de alterações que o Tuchel acabou por fazer no jogo. Agora, aquilo que me parece, e volto a frisar isso, é que a lógica da Argentina continua a ser de caráter, como Tomás disse, e muitíssimo bem. Parece-me também ser uma lógica hierárquica, e esse ponto é um ponto determinante para a Argentina querer dar o salto que deu em 2022 e que não está a conseguir dar em 2026, mas vamos pensar se Scaloni ao 7º jogo consegue fazer alguma alteração sem desrespeitando a hierarquia que ele próprio criou, e eu creio que isso vai ser determinante para apresentar uma Argentina de outro perfil, porque na verdade esta Argentina parece-me curta para estar nas meias finais do Campeonato do Mundo, porque vive exclusivamente do talento inacreditável de um jogador que é Messi, porque o resto da equipa basicamente trabalha em função dele, e há jogadores que não têm nível para jogar umas meias finais de um Campeonato do Mundo. Estou a falar dos 2 laterais direitos, creio que nenhum deles tem capacidade para jogar neste patamar competitivo, e ainda por cima comparando com os adversários que têm nas mesmas posições, ou se quiseres os extremos que vão surgir nos corredores laterais de todas as outras equipas, e sobretudo na esquerda. Apesar de Tagliafico me parecer um jogador que traz alguma coisa que Medina não tem, é curto para aquilo que é uma Argentina que poderia ser. Isso até em certo ponto me faz lembrar a seleção portuguesa, ou seja, uma seleção que seria capaz de fazer muito mais se Martínez tivesse uma ideia, um modelo e sobretudo os jogadores mais confortáveis nas posições em que atuam e os melhores jogadores a atuarem em conjunto. E nisso eu não tenho sentido na seleção argentina, e vai ser preciso, obviamente, para eliminar a Inglaterra, e então, se pensarmos numa final, principalmente diante da França, a Argentina corre claramente o risco de ser devastada, porque a verdade é que a Argentina não é uma seleção confortável a defender em bloco baixo, minimamente, tem tido dificuldades nesse momento, e até a própria Suíça as desnudou, e se não fosse Embolo, não sei se a Argentina estaria na final, mas também não vou entrar num exercício, na meia-final, não vou entrar num exercício especulativo, mas não me parecia, sinceramente, no momento em que o Embolo viu o cartão vermelho da forma que viu, totalmente desnecessária, e a verdade é que também falta à Argentina aquilo que perguntavas ao Tomás. Não vimos a Argentina a contra-atacar neste Campeonato do Mundo, tirando no golo que acaba por ditar o 3-1, e essa Argentina capaz de contra-atacar nem precisou do Messi nessa jogada, e também num golo do jogo anterior em que teve essa hipótese de jogar em campo aberto. E aí o Messi foi mais necessário pela sua presença, e estava a falar do jogo diante do Egito, foi mais necessário pela sua presença, porque houve a capacidade, quer do Julián Álvarez num dos golos, juntamente com o Lautaro, e noutra a presença do Thiago Almada, para conseguir fazer exatamente isso. Agora, sem estes protagonistas, sem introduzir o sangue novo, e o Tomás frisava muitíssimo bem que com o Simeone à direita, com o Nico a partir da esquerda, a Argentina tem capacidade para ferir em mais momentos do jogo. Agora, tenho dúvidas que haja uma transformação profunda na seleção da Argentina, da forma como tem sido gerida, com o caráter da hierarquia e do próprio caráter dos jogadores, da disponibilidade que os jogadores têm, porque tem sido isso a base desta Argentina no Campeonato do Mundo, e mantenho dúvidas se o Scaloni terá o golpe de asa para perceber ao 7º jogo que são precisas outras coisas para levar de vencida a Inglaterra e chegar a uma final do Campeonato do Mundo.
média de idades superior a 30 anos num jogo com a Suíça, o que explica quase tudo em termos de características em termos da de quartos de final, em termos de quartos de final, é a segunda equipa mais velha depois do Brasil de 62. Exatamente. A Argentina, em busca de se juntar a Brasil e Itália, os únicos países que até agora conseguiram vencer 2 edições consecutivas do Mundial, um contraste com a Inglaterra que atravessa uma seca de títulos. Terminamos assim o episódio de hoje. Aproveito para dizer apenas que esteve connosco na sonoplastia a Salomé Rita. Obrigado por ter estado desse lado. Até breve. Até amanhã. Até amanhã. Grande abraço. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com um jornal. Sexta, dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.